Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da cultura do cmais.com.br/jornalismo. Hoje, na nossa bancada de entrevistadores, teremos Adriana Couto, apresentadora do programa Metrópolis, aqui na TV Cultura. Jandira Martins, atriz e autora de peças teatrais. Lenise Pinheiro, fotógrafa de teatro e colaboradora do jornal Folha de São Paulo. Lígia Cortez, atriz, diretora teatral e diretora da Escola Superior de Artes Célia Helena. E o Biratã Brasil, editor do Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo. Como sempre, teremos os twitteiros convidados e os desenhos em tempo real feitos pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Juca de Oliveira, muito obrigado pela aceitação do convite. É uma honra ter você por aqui e um privilégio. Eu digo isso com a segurança de quem viu mais uma vez você em ação ontem. Brilhante, como sempre. Eu quero registrar também que faltou dizer na apresentação que você é um excelente autor de peças teatrais. E te pergunto, para começar a nossa roda, o seguinte: você ontem encarnou 6 personagens e personagens de Shakespeare. Eu sou fascinado por esse convívio entre um ator e os personagens que interpretam. Como é que eles convivem, quando é que eles se fundem, quando se separam, etc. Pergunto o seguinte: quanto tempo você demora para desencarnar do Rei Lear e dos demais personagens? Quantas horas? Uma noite? Um dia? Como é que é isso? Há algumas teorias a respeito desse problema de você assumir a personagem e ela não abandonar nunca, né? E alguns são conduzidos a enormes tragédias. Veja, por exemplo, o caso do Otelo. Já houve quem assassinasse a Desdémona, né? Na hora do ciúme, tomado, né, pelo ódio, pelo ciúme assassino, ele matou. Ele foi. Mas nós aprendemos na escola de dramática uma coisa muito gostosinha, que é o seguinte: você faz, por mais que você fique tomado pela personagem, que você assuma as características psicológicas da personagem, por mais que você a viva, quando termina, você tira a sua roupa e pendura a alma da personagem lá e sai sem ela. Então não tem problema nenhum. Terminado o espetáculo, acabou. Perfeito. O Biratã Brasil. Juca, no processo desse trabalho, chegou um momento que você pareceu que não estava mais bem encaminhado. Você chegou a ameaçar até não continuar. O que aconteceu nesse momento e o que fez você retomar e terminar e agora está encenando a peça? Bom, o Rei Lear, ele já é considerado a maior tragédia shakespeariana e a mais difícil. E eu compareci um dia a uma festa do Geraldinho Carneiro, nosso poeta, tradutor e adaptador, e em conversa, depois da apresentação dele, do seu livro, no debate, eu acabei conversando com ele, falando sobre as personagens que eu já fiz do Shakespeare, que eu fiz Júlio César, fiz Ricardo III e fiz Otelo. E disse a ele: olha, eu gostaria muito de fazer um outro Shakespeare, mas na minha idade acho que me sobra o Falstaff e o Rei Lear. E fomos jantar e ele me disse: olha, eu não fiz a confidência àquela hora, vou fazer agora. Eu estou terminando o monólogo do Rei Lear e gostaria que você fizesse. Eu, imediatamente, se tratando de Geraldinho Carneiro, um dos maiores tradutores de Shakespeare, um grande poeta, nosso poeta maior, imediatamente disse: claro, Geraldinho, vamos em frente. Né? Aí apanhei o monólogo, quando chegou, e falei: bom, eu vou primeiro consultar os monólogos de Shakespeare, vou procurar primeiro gravações entre
os atores ingleses, que são os especialistas. E, para meu espanto, não havia tal monólogo. Ninguém jamais tinha tido essa ousadia. Era uma loucura do Geraldinho Carneiro. Mas, diante daquilo, eu comecei a estudar e houve um momento que realmente eu achei que não havia nenhuma condição de continuar, dadas os tremendos obstáculos que eu estava enfrentando. Dificuldade realmente de todas as personagens, entrava também o Gloucester, entrava também o Edmundo, e as dificuldades foram crescendo, e eu cancelei. Telefonei a dona Odila, nossa administradora, disse assim, olha, você cancela. Eu disse, meu Deus do céu, e agora que não... Já tem um dinheiro da Lei Rouanet, uma partezinha. Falei, vamos devolver, não tem condições, eu não consigo. E desse momento em diante, eu fiquei mas num pânico tão absoluto, numa angústia tão desesperadora, talvez a maior de toda a minha vida, que ao invés de fazer qualquer outra coisa, eu não consegui dormir e fiquei trabalhando em cima do texto. Houve um momento que há um encontro final, não final, num determinado momento, do Lear com Cordélia, a sua filha adorada, a gentil, não a assassina como ambas, a Goneril e a Regan. E é a cena da reconciliação, a cena da volta do afeto, a cena da esperança. E a mais linda de toda a tragédia, na minha opinião. Eu falei, meu Deus, nós poderíamos terminar aqui, né? Se terminasse aqui, eu acho que seria possível. Mas o nosso autor está no Rio de Janeiro, então liguei a ele e li 2 ou 3 vezes a cena final, como eu tinha visto e como eu tinha mexido nela, e ele falou, ótimo, vamos fazer. E aí a gente começou a trabalhar. Jandira, antes de mais nada, me desculpe pelo meu momento. Dilma Rousseff, é Jandira Martini, tá? Escorreguei aqui na letra. Por favor. Juca, é para o autor e para o ator também. O teatro brasileiro sempre, desde o começo da nossa comédia, sempre focalizou política como assunto. Porque, evidentemente, que política está em tudo, até no Lear, que não deixa de ser uma peça sobre disputa de poder, né? Mas, como assunto, nós sempre usamos a política, não é? Tanto na revista como nas comédias. Você mesmo escreveu peças, eu também escrevi, de assunto político. E, de repente, isso desapareceu do nosso cenário. Você tem alguma explicação para isso? Nós não temos censura, nós podemos escrever o que nós quisermos. Você teria alguma explicação? Eu não tenho uma ideia do porquê. Eu acho que nós tínhamos na política brasileira, de quando em quando, aspectos tremendamente negativos, corrupção, falta de caráter, falta de integridade. E isso, no meu caso, eu escrevo sobre coisas que me indignam, que me chateiam, não é? E de quando em quando você via um desses aspectos na política e você os apanhava. E como todos os grandes escritores teatrais, desde Aristófanes, na Grécia Antiga, a gente discutia politicamente esse problema ético, esse problema de comportamento. Mas esses casos terríveis eram mais ocasionais, não eram... Eu tenho a impressão que hoje nós temos a totalidade da corrupção. Eu comecei a trabalhar numa peça que já está bem encaminhada, eu devo terminar, não sei se vou conseguir, chama-se O Senhor Ministro. Mas o problema é que os atos de corrupção são de tal ordem crescentes que fica sempre meio vulgar. Cada coisa que você escreva não é... Porque a peça é uma coisa que te chama a tal atenção, determinado protagonista que se antepõe ao antagonista, e isso que faz. Mas agora não, agora a corrupção é absolutamente vulgar. Tem de reescrever todo dia, né? O texto você reescreve todo dia. Texto, exato, e eu refazia os textos, né? Quer dizer, você teria que refazer todo santo dia, né?
Seria uma coisa... Eu acho que essa é a razão pela qual não tem... Eu vou fazer. Depois dessa, eu serei, evidentemente, preso, mas eu vou fazer. Lígia. Juca, você trabalhou com pessoas maravilhosas. Meu Deus, Flávio Rangel, Augusto Boal, Fauzi Arap, Jô Soares, agora com Elias Andreato. E você volta a trabalhar com eles chamam você de novo. E essa amizade transcende, a gente sente isso no palco. Você gosta de trabalhar com seus amigos e como você se entrega na direção? Olha, eu amo o teatro. E o teatro é uma arte coletiva. Nós somos membros de uma tribo, não é verdade? É maravilhoso você ser ator, escritor de teatro, porque nós pertencemos a uma tribo. Nós somos expulsos do altar, da igreja, da praça pública e nos encontramos nas encruzilhadas com os ladrões de galinha, batedores de carteira, prostitutas e homossexuais. Esses somos nós. Nós somos algo, e até diria bastante marginais. Mas a grande maravilha está no fato de nós sermos membros de uma tribo. Nós nos amamos e nós nos queremos desesperadamente. Então, é uma família. Você está sempre com pessoas da sua família, não é? E como você tem que fazer sempre personagens, mergulhar dentro de você e fazer aflorar coisas que são absolutamente diferentes de você, você não pode ter preconceito. E não tendo preconceito fica uma delícia. Então, as pessoas se gostam, se querem, se amam, e é uma delícia. Encontrar o pessoal de teatro, encontrar os mais queridos amigos que existem no mundo. Adriana. Juca, você está há muito tempo no teatro. Você vai completar 80 anos agora e está no palco com um monólogo. O fato de ter 80 anos, a limitação da idade existe para você decorar um texto, para você se movimentar no palco? Você se ressente um pouco disso? A idade te ajuda e te atrapalha? Em que sentido no ofício do ator? Olha, eu nunca fui um expert em memorização de texto. Eu não sou daqueles que, tipo Fagundes, que diz que dá uma olhada e já entra em cena, né? Às vezes eu fico falando, será? Mas em todo caso, tudo bem. Eu não sou tal pessoa, mas eu continuo decorando, memorizando normalmente. De um modo geral, os atores de teatro, de cinema, eles são sempre longevos. Você pode ver John Gielgud, né? Laurence Olivier, todos esses grandes atores morreram muito velhos, né? E uma das razões, talvez, seja o fato de nós trabalharmos muito com a imaginação, não é? O fato de você estar permanentemente vivenciando pessoas que elas não são você, são aspectos de você, são pessoas diferentes de você, às vezes contrárias, opostas a você, mas que lá dentro da sua alma, acocorada num cantinho, ela lá está. E você tem a capacidade, por isso que você é ator, de fazer com que essa personagem aflore e você recalque a que não combina com ela. Eu acho que nessa gangorra nós ficamos muito relaxados. E é sempre muito delicioso quando você encontra. Cada pedacinho é uma conquista e cada pedacinho é uma enorme vitória, é uma grande felicidade. Talvez isso e o trabalho constante, ininterrupto, sem parar, acho que quase nenhum dia, eu acho que isso é que nos dá a capacidade de mantermos a capacidade de trabalho. E exercitando a memória também, né, Juca? Os textos que você memoriza, esse tipo de exercício aí não é comum. É só do ator, né? É o ator que faz isso. Você tem que decorar um texto, memorizar um texto. Essa extensão aí, você tem uma memória privilegiada. Existe alguns tipos de memorização. Você já tinha... Isso, nós já tínhamos até começado a conversar sobre isso. Existe uma memorização um pouco mais simples, que ela é pelas circunstâncias dadas e pela linguagem convencional, normal, ela é mais fácil. Tá.
porque através das circunstâncias você mais ou menos intui e você tem a capacidade, inclusive, de improvisar algumas palavras, Perfeito. que é a televisão. A televisão, você nunca sabe absolutamente. Você sempre tem alguma coisa de... Aquele pânico, aquele medo de você errar é que, de vez em quando, faz com que você brilhe. Perfeito. Você Sabe? pode recorrer a carros, Exatamente. sem improviso. No caso do teatro, é absolutamente o contrário. Você tem que saber absolutamente. Né? Você tem que saber a tal ponto que aquilo se torne um ato reflexo, para que você interprete, para que você viva as personagens independentemente, em qualquer minuto, de você pensar no que você está dizendo. Porque na hora que você pensa na palavra, você se desliga. E antes de passar, então, para a Lenise, eu te pergunto em quanto tempo é necessário para que você memorize um texto como o do Rei Lear. Nesse caso, quanto tempo você demorou? Muito tempo, muito tempo. Eu acho que eu trabalhei mais ou menos uns... Não violentamente todos os dias, mas eu trabalhei uns 5 meses. 5 meses? 5 meses. Porque você vai trabalhando, você tem que... Não é simplesmente você saber o que você está dizendo, você tem que penetrar muito fundo, e você começa a penetrar na alma da pessoa, para que ela combine com você, para que ela pertença a você. Não, tanto que eu vou contar aqui, a gente está caçando o Juca de Oliveira para essa entrevista há muito tempo. E ele não pôde vir antes porque ele já estava se entendendo com o Rei Lear. Ele ficou concentrado. Esse período você de estava no trabalho de memorização... preparação do personagem. Não, e o caso do Rei Lear, o grande problema é que é Shakespeare. É uma linguagem muitíssimo elaborada. E ela é em decassílabos, grande parte. São versos absolutamente shakespearianos na brilhante tradução do Geraldinho Carneiro. Então, a memorização do texto e a possibilidade de você falar esse texto, ele não deve vir absolutamente ritmado. Você tem que fazer de forma que seja inteligível. Então, tudo isso faz parte do trabalho da memorização, da compreensão, do ritmo, E o resultado repito, é admirável. Lenise. Eu concordo, eu assisti ontem também, fiquei comovida com a sua apresentação. Gostou? Gostei muito, tanto é que eu estou aqui. E, Juca, o ex-presidente Getúlio Vargas e o personagem Rei Lear, na sua opinião, saíram da vida para entrar na história? Olha, o Rei Lear é da história da Inglaterra, né? A primeira versão do Rei Lear é de 1147, que são as bases, né, o modelo sobre o qual, ou no qual Shakespeare se inspirou. Mais tarde, em 1570, houve uma outra versão do Holinshed, que eram crônicas, e existe o Rei Lear. Nessas duas versões, o Rei Lear ele tem as suas... É o problema familiar. É o Rei Lear e suas 3 filhas. Não tem o Gloucester e essa outra história paralela que o Shakespeare criou. Não é? Agora, ele está absolutamente na história. Né? Ele está absolutamente... Veja você, por exemplo, a atualidade do Shakespeare. Ele trata enfim, da ingratidão dos filhos, né? Da ambição dos filhos em relação à fortuna. E nada mais atual do que hoje. Com o aumento da longevidade, com os problemas da previdência social, hoje os filhos cada vez mais pegam os seus velhos pais e os encarceram nos asilos até a morte. Nossa. E se lucupletam da herança que foi deixada, né? Aliás, desde que eu li o Rei Lear, num período de Shakespeare que nós fazíamos na Escola Dramática, eu meti na minha cabeça, e tenho isso até hoje, que os pais jamais, em vida, devem passar os seus bens para o nome dos filhos.
Isso eu mantenho até hoje. Não deve ser feito. Para evitar problemas. Terceira idade é um termo que você usa, que você acha interessante, ou você refuta Bom a pros terceira idade, a boa idade, Melhor idade. a melhor essa- idade? Não, é engraçado que eu não ligo para isso. Eu não tenho a menor... Nunca me preocupo em idade, né? Estou lá com quase meus 80, sou quase da idade do próprio Rei Lear, mas não é uma coisa que me preocupe muito, porque você está tão empenhado num projeto... Por exemplo, eu estou fazendo esse trabalho do ponto de vista físico é absolutamente exaustivo para qualquer ator, né? Então, Agora, terceira idade nem pensar. Juca, você também interpretou, me desculpe se eu estiver enganado, A Morte do Caixeiro Viajante você fez. Sim. Trata, não é? Os enredos são diferentes, mas de alguma forma quer dizer, tem um ponto comum. Tratam de filhos que, Exatamente. como disse o grande Milor Fernandes, assim, se um pai consegue criar 5 filhos, como é que 5 filhos não conseguem cuidar de um pai? Claro. É por isso que eles chamam também, ninguém diz que leva o pai para o asilo, a mãe e tal. Casa de repouso. Casa de repouso. Agora é casa de repouso. O fato de você interpretar essas peças também mostra que você se preocupa com isso há muito tempo, com o problema, não com a idade. Com o descaso de alguns filhos esse pelos problema, pais. eu nunca tenho um problema só. Ele é um dos problemas, né? Quando eu apanhei o Rei Lear, eu apanhei o Rei Lear pela importância do... Claro, né? claro, e pela opção que eu tinha pela idade, porque eu era o Rei Lear ou o Falstaff. Então eu apanhei o Rei Lear. Ô, Juca, ontem em Paraty, lá na festa literária, na Flip, a Fernanda Torres estava lançando um livro e ela fez um comentário irônico, mas também um pouco amargo sobre a profissão do ator. Ela fez uma brincadeira, dizendo que lá ela estava, naquele momento, como autora, lançando um livro e era tratada pela intelectualidade. 3 dias antes, ela estava fazendo uma cena de striptease para o seriado que ela faz lá na Globo. E que ela acha que o ator hoje acaba tendo uma diminuição no seu valor, ele tem que se vender muito para o entretenimento. Então tem que ir para o lado totalmente oposto, que seria a alta cultura. Como é que você vê hoje isso, essa profissão do ator? Você sente um pouco isso, um pouco esse demérito ou esse decréscimo da importância do ator por conta do entretenimento? Não. Última resposta desse bloco, Juca. Olha, por acaso eu li a manifestação da Fernandinha Torres em 2 jornais. Ela disse a Larcon, né, que ela disse ao escritor, que como que você está fazendo uma arte démodé? O ator é démodé. Você está falando sobre ator. Eu acho que a Fernandinha está completamente equivocada, né? Absolutamente equivocada. O teatro, como dizia Flávio Rangel, saudosíssimo, é o moribundo mais antigo de que se tem notícia. Tudo matou o teatro. E nada mata o teatro, porque as pessoas vão ao teatro não como vão à boate, ao circo, ou assistir um programa de televisão. As pessoas vão ao teatro como vão a um templo, né? O teatro tem um caráter mágico, é primitivo, ele nasceu da religiosidade. Já falei até que ele foi expulso do altar, etc. Mas o mago, o sacerdote, esse que recebia os seus fiéis e que resolvia, os abençoava e eliminava os seus dramas e os seus grandes problemas, ele continua. As pessoas continuam num ato de presença no teatro. Essa é a razão pela qual você vendo a trajetória do herói, o conflito, o choque da grande tragédia que você está assistindo, você concilia a fantasia e a sua realidade pessoal. E você sai do teatro diferente. Quando você assiste uma obra-prima, mesmo depois da assertiva da Fernandinha Torres, você sai melhor. Você sai mais afetivo, mais generoso e mais solidário, porque essa que é a função do teatro, diferentemente, claro, de outro tipo de expressão. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o ator Juca de Oliveira.
voltamos ao vivo com o ator e dramaturgo Juca de Oliveira. Juca, eu queria, depois a gente vai retomar essa nossa discussão, mas eu queria conhecer um pouco mais a história do paulista de São Roque, que você é. Eu conheci o caso do Paulo Altran, você é outro caso de advogado que os tribunais perderam e, para a sorte do Brasil, para que o teatro pudesse ganhar um grande ator. E sei também que o seu pai não reagiu bem à sua decisão. Eu queria saber como foi a reação dele e se ele viveu para saber que ele deveria orgulhar-se da opção, do acerto, da decisão acertada do filho e da trajetória do filho. Bom, eu sou de São Roque, de uma família pobre. Meu pai era chofer de táxi, lá em São Roque. Minha mãe cuidava de casa, Dona Inês, maravilhosa. E com extrema dificuldade, eu acabei fazendo o colégio em São Roque. E terminado o colégio, o ginásio, eu consegui vir para São Paulo trabalhar num banco como office boy e comecei a fazer o colégio, né, o segundo grau. E numa dessas coisas absolutamente milagrosas, eu acabei entrando para a Universidade de São Paulo, para a Faculdade de Direito, né? São Francisco. No São Francisco. E foi para o meu pai, foi a maior glória que poderia ter acontecido. Era uma proeza. Lá ele conversando com os taxistas e falando, meu filho entrou na faculdade, você não sabe. Para ele foi a glória, porque ele era um homem muito simples e, de repente, este filho é alguma coisa. Na opinião dele, a faculdade era isso, porque havia alguns parentes muito longínquos dele que tinham sido, no passado, advogados. Perfeito. E, de repente, acontece uma coisa. Eu tinha feito um teste vocacional no IDORT, porque um amigo meu do banco onde eu trabalhava disse, faz o teste vocacional, porque você está entre engenharia, advocacia e direito. Faz o teste vocacional e você vai ter um resultado fantástico. Porque eu fiz e está maravilhoso. Eu fui no Instituto de Organização Racional do Trabalho, fiz o teste vocacional e o teste dava que eu não deveria fazer nem engenharia, nem medicina, porque eu tinha dificuldade de raciocínio no campo espacial. Eu acho que é verdade, porque até hoje eu tenho, não sei bem o que é o espacial. E que eu deveria fazer direito. E que eu deveria fazer teatro. Essa que foi a grande surpresa. Você já tinha tido alguma experiência? Nada? Não. Quer dizer, eu gostava de teatro, assistia teatro, mas como que ele podia adivinhar que eu gostava de teatro? Então, como eu estava confuso, eu apliquei mecanicamente o teste, o vocacional. Comecei a fazer o cursinho de Direito com o professor Castelões, né? Acabei entrando na faculdade de Direito e aí faltava o problema do teatro. E um belo dia eu vejo no jornal, o grupo dos jovens precisa de ator, né? Colégio Porto Seguro, compareça lá, com um texto decorado e tudo. Eu tinha assistido Henrique IV do Pirandello com o Sérgio Cardoso. Então, como quando trabalhava no banco, passava pela Livraria Teixeira, fui procurar, só tinha em espanhol. Aí eu traduzi um pedaço do monólogo do do Henrique IV. Decorou. Fui e passei. Passei e comecei a fazer teatro amador. Inclusive, quem estava lá é Cândida Teixeira, que era a nossa diretora, era diretora também, era também professora da Escola de Dramática, e Nilcedes. Nilcedes é Glória Menezes. Que até hoje nós brincamos muito com esse... Comecei com ela, né? Ela já era uma atriz maravilhosa, lindíssima, as pessoas enlouqueciam, e já era formada pela Escola de Dramática. Aí aconteceu o seguinte, só para resumir bem, era o seguinte, eu entrava na Faculdade de Direito às 7 horas da manhã, eu saía da Faculdade de Direito ao meio-dia, eu entrava no banco ao meio-dia, quer dizer, sempre 4, 5 minutos atrasado, que eu corria até a Rua João Brícola, e entrava na Escola de Arte Dramática, que eu fiz vestibular e passei, eu saía às 6h30, entrava às 7 horas lá.
terminava meia-noite, então eu não tinha tempo quase nem de comer. E eu tive que optar. E eu optei pelo direito, e foi o maior desgosto da vida do meu pai. Optou pelo direito, não, optou pelo teatro. Eu optei pelo teatro. Que foi Tranquei o o direito, eu optei pelo E ele teatro. achou um desastre. E aí ele ficou enlouquecido. Você faz uma coisa dessa? Teatro! Um lugar que Deus me livre e guarde com aquele pessoal ainda! Mas Onde é que ele- você está com essa cabeça, menino? Mas ele depois, E depois? na internação Bom, dele... o que aconteceu é uma coisa tão comovente que eu estava fazendo, uma peça no TBC, não tinha ido ainda para a televisão, era A Moto Cacheiro Viajante. Perfeito. Eu estava fazendo Léo Vilar, Dionísio Azevedo, Cleidiácoris. Termina o espetáculo, eu saio. Meu pai mora em São Roque, um homem simples, humilde. Eu saio do espetáculo e encontro meu pai na porta do Você teatro. não sabia. Eu não sabia que ele estava lá. Nunca poderia supor que ele compraria uma passagem de trem até São Paulo. E como é que esse homem ia voltar? Que horas para lá? Para ver o filho. Eu entro, eu saio e ele está parado. E aí eu cheguei e falei, oi, pai. Ele falou, oi. Tá bom, gostei. Eu falei, o senhor não... Né, o senhor não quer comer alguma coisa? Não, vou indo. Nada. Vou pegar o trem. Tá bom, então, olha, gostei. E saiu. Comovente. E aí, bom, teve um lado mais importante, é que, de repente, eu acabei indo para a televisão e eu me tornei o Nino Italianinho, que era o maior celebridade sucesso do nacional. Brasil naquele momento. E ele estava no hospital, e eu fui visitá-lo, claro, ele estava muito mal, e quando eu cheguei, ele, para todas as enfermeiras, não disse, meu filho, era ele, não falei para vocês que ele era o Nino Italianinho, olha ele aqui. Como advogado, você não teria dado Ei? essa alegria a ele. Foi uma... Chocado. Foi muito emocionante essa história do meu pai, porque a gente se reconciliou, foi maravilhoso, tudo, foi fantástico. Ah, o teatro cura, né, Juca? O teatro cura tudo. E Juca, Juca, posso perguntar uma... vai por ordem alfabética, Jandir. Jandir. Florani Pinheiro, que você se lembra quem é, lógico, que foi aluna da Escola de Arte Dramática como nós, escreveu que a escola do Dr. Alfredo ensinou a ela uma nova maneira de ver a vida. Isso aconteceu com você? Isso é verdade? Como seria se você não tivesse feito a EAD? O que você acha? Não aconteceu. A coisa mais importante da minha vida foi a Escola Dramática. Não posso nem... Foi muito importante. A escola foi muito importante. De repente, é uma coisa inacreditável, porque nós do interior que vivemos trabalhando desesperadamente, que, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem. De repente você entra numa escola e eu tenho o primeiro encontro com o Dr. Alfredo Mesquita, né? Ele, atenção e tudo, e ele chega e fala assim, você está um pouco cansado? O que está acontecendo? E de repente você se dá conta de que aquelas pessoas, aqueles professores, eles realmente te amam. Não é verdade? A gente tem uma carência afetiva tão absolutamente inalcançável, né? A solução. E, de repente, você constata que aqueles professores... Então, o Paulo Mendonça, né, o Alberto da Vessa, Décio Almeida Prado e o Flávio Medina, foi muito importante. Foi muito importante. Aliás, foi a fase mais importante da minha vida. E uma coisa que eu aprendi, que foi muito importante, é que, logo de início, nos papos, o professor Alfredo Mesquita disse o seguinte, você não deve fazer teatro para ganhar dinheiro. O teatro tem uma função social, a mais importante função social do teatro é a do teatro.
porque é a elevação cultural. Sua função é amar o homem e melhorar o homem, né? O teatro, depois de você, como espectador, ser atingido pelo talento de uma obra de arte, você sai do teatro melhor. Você sai mais afetivo, mais generoso e, principalmente, mais solidário. E é uma característica que nós aprendemos muito, a solidariedade na escola dramática, né? Miriam Muniz, por exemplo, era a nossa enfermeira. Era uma coisa, os problemas domésticos, os professores falavam do seu namoro, mas por que deu errado? O que aconteceu? Ela estava olhando para o outro, você ficou... Até nisso nós dialogávamos com os nossos professores. Será que seu amor pelo teatro contribuiu para a sua decepção depois com a televisão? Porque você, não sei se foi uma decepção, mas você mesmo depois de ter alcançado um sucesso grande, você saiu da televisão para se dedicar novamente ao teatro. A sua chegada na televisão foi tão apaixonante como essa, na EAD, ou a sua descoberta do teatro? Não, eu amava a televisão, continuo amando a televisão. O que aconteceu foi uma outra coisa. Com o golpe militar de 64, a censura praticamente destruiu o teatro. E, sobretudo, o teatro que nós fazíamos, que era um teatro social, vindo de Guarnieri, Vianinha, que era um teatro de crítica social. Era a primeira vez que se fazia isso no Brasil. E a censura, ela golpeou principalmente esses teatros. O Teatro de Arena, por exemplo, foi fechado, foi invadido por vândalos de extrema-direita, foi uma tragédia. E conosco, todos os escritores, o Dias Gomes, o Vianinha, Ferreira Goulart, todos aqueles que escreviam, foram proibidos de publicar suas obras, ou de encenar suas obras, porque elas tinham um conteúdo político, um conteúdo social forte, e a censura proibia. Então, qual a solução? Esses escritores acabaram encontrando uma forma de existência profissional na televisão. Migraram. E foram todos para a televisão, eu fui para a televisão Tupi, depois o pessoal foi todo para a Globo. Lá começaram a escrever, trabalhar, e como eram os melhores escritores do Brasil, produziram essa grande coisa que é a telenovela, que fez sucesso e continua fazendo. E eu também fui. Ocorre que em 74, se não me engano, houve anistia. Então, as razões pelas quais nós tínhamos ido à televisão tinham cessado naquele momento. O Ferreira Goulart voltou, os exilados voltaram, nós podíamos andar na rua, a gente podia montar nossas peças, não éramos mais censurados. Aí você não precisava mais... Eu achei que eu tinha de voltar, né? Nisso, minha mulher, Maria Luísa, me ajudou muito, porque eu falei, mas agora nós vamos voltar, eu sou um dos principais atores da televisão, vou voltar para o teatro. Eu tomo uísque 12 anos e agora eu vou voltar. Vamos voltar para a caninha? Ela disse, você toma pinga. E aí eu voltei. Eu voltei e me dediquei exclusivamente ao teatro. Mas você continuou fazendo televisão, né? Você, até recentemente. Não, eu continuo ainda hoje. Eu tenho um contrato com a Rede Globo, né? Eu dou licença para fazer o Shakespeare. E essa licença que você pede... Você fala muito das suas musas. Elas também estão na televisão, elas te dão licença para você ir na televisão. Aliás, identifique as suas também musas. Também para escrever? Fala um pouquinho disso, Veja que é você, muito lindo. elas dão licença. E quem são? Você quer ver? Quando eu saí, quando eu voltei... Só diga quem são. Não, Primeiro, as musas, só para identificar. As tá musas falando são elas as para musas sua intimidade. do teatro. São todas as musas, né? Mas existem as musas do teatro, que são Thalia e Melpomene. Thalia é da comédia e Melpomene é da tragédia. Cada uma delas tem uma máscara na mão, a máscara chorando é Melpomene, a máscara rindo é a Thalia. Então, essas... Agora eu esqueci por que nós estávamos falando sobre isso. Se as musas te acompanham na televisão, se elas permitem que você vá à televisão, porque elas são presentes na sua vida. Elas me acompanham. Quando eu saí... Elas não vão para Jacarepaguá. Quando eu saí e fui para o teatro,
a perspectiva era absurda, porque eu era um dos principais atores da Rede Globo Televisão e vou voltar para o teatro, vou ganhar o quê? Então, quando eu estreiei a primeira peça, eu descobri uma coisa notável. Eu entrava no teatro, digamos, 7 horas da noite, às 11 horas eu terminava, e eu tinha todo o tempo até 7 horas da noite do dia seguinte. E as musas, meu pômene e Thalia, me sentaram numa poltrona e começaram a abrir livros sobre dramaturgia para eu ler. E começaram a ressuscitar aquela ambição que eu tinha de escrever. E elas me conduziram e eu comecei a escrever. E o que é terrível, elas são tão absolutamente maravilhosas, que desde a minha primeira peça, que foi Baixa Sociedade, passando depois por Menomálico, elas fizeram tão absoluta, um sucesso tão grande, que eu ganhava mais do que a televisão. Mas eu não. Meu pômene e Thalia. Elas que escreveram por mim. Juca, eu queria falar de musas brasileiras, então. Gostaria que você, por favor, me desse um adjetivo para a atriz Denise Fraga. Denise Fraga, eu acho ela genial. E um verbo para a atriz Marisa Hort. Marisa Hort, deslumbrante, chocante. Um verbo. Um verbo? Um verbo para Marisa Hort. Verbo? Ela pode fascinar. Fascinar. E um verso para o Geraldinho Carneiro. Geraldinho Carneiro? Um verso? O poeta Geraldinho Carneiro. Agora que é duro, hein? Pode ser batatinha quando não. Não, pode pensar no texto do Rei Lear. Serginho, eu te amo como se fosse um passarinho. Juca, eu li numa crítica da Bárbara Heliodora, muito favorável a você, ela menciona um traço da sua personalidade que foi repetido aqui pela Irene Ravache, quer dizer, que é a tua generosidade. Na crítica, a Bárbara Heliodora diz que a peça, que é a peça da Maria Adelaide Amaral, que também ressaltou sua generosidade, é de braços abertos, né? Diz que aquilo só pode ser feito por 2 atores muito generosos, o que pressupõe a existência de atores que não são. Você está falando do ambiente de teatro, que eu acredito que seja o ambiente que você frequenta, mas pelo que diz a Bárbara Heliodora, nem sempre o ator é generoso. Quando você contracena com alguém que não tem essa generosidade, como é que você faz? É muito raro, viu? É raro. É muito difícil, é muito raro. Tanto é que as pessoas... A maioria é generosa. Hein? A maioria é generosa. A maioria é. A Irene Ravache provavelmente é excepcionalmente generosa, né? Trabalhar com ela é realmente muito bom, porque ela torce por você, dá a bola pingando na área para você. Aliás, isso é uma característica do ator que realmente ama o teatro, né? O sucesso do colega, se ele for aplaudido em cena aberta, é excepcional para você que está com ele, e não motivo de ciúme, de inveja. Quando você tem esse motivo de inveja, você não pertence à quadrilha, você não pertence à tribo, não é? Então, é muito raro. De quando em quando, sabe-se de um e o outro. Tem alguns que nós sabemos que até já nos abandonaram, que eram, né? Vocês não vai citar nomes? Hein? Não vai citar nomes? Não. Mas a maioria absoluta é muito generosa, muito afetiva. Inclusive, Juca, eu gostaria de reiterar que você disse que gostaria de continuar tomando seu uísque. E eu acho que o teatro, a visão do teatro hoje no Brasil, ela é mais aberta. Eu sinto que se toma muito vinho bom no teatro, que nós também temos um teatro experimental que flerta com o comercial e que o público aumenta. Eu vivo de teatro e vejo que as plateias só fazem aumentar. Ontem, por acompanhar a sua trajetória e ver a sala cheia, com cadeiras extras, é o que o Juca merece. E isso que eu gostaria de não deixar
para o público que Mas o teatro é uma arte menor, esse é o panorama mais geral, pobre. Não, eu vi, hoje... No teatro? Por exemplo, hoje eu abri aquela parte da Veja, né, na internet, roteiro. e 135 espetáculos em cartaz. Sim, porque nós temos um vício de falar que o teatro não paga, que o teatro não tem verba, temos esse problema, inclusive. Mas eu sinto que a criatividade, temos técnicos brilhantes e profissionais no campo das artes, além dos atores, os diretores, os cenógrafos. Nós temos um teatro muito competente e eu sinto que essa aliança que nós temos no teatro está extrapolando, que nós estamos conseguindo tomar um uísque 12 anos. Você usou a definição, né? Como é que é? O agonizante, mais... É o moribundo mais antigo que se tem notícia. Sim. Flávio Rangel. Ô, Juca, eu queria falar, falando de teatro, mas do lado mais produção. A presidente Dilma deve regulamentar nos próximos dias... Espera, não ouvi. A Dilma deve regulamentar nos próximos dias as novas regras para meia entrada no país, que vai favorecer ou destinar 40%, especialmente para jovens e idosos. O que você pensa? Sempre essa história de meia entrada sempre foi uma pedra no sapato para a classe artística. Olha, o problema da meia entrada é um absurdo tão... não dá nem para falar sobre a meia entrada. É um absurdo tão grande porque nós sempre vivemos do teatro, né? Nós somos trabalhadores do teatro. De repente o Congresso decide que é possível, que nós devemos dar 50% do nosso salário para algumas pessoas, não é? Eu escrevi a respeito desse tema uma ocasião e eu disse que eles tinham demonstrado uma generosidade tão grande ao dispor de bens que não lhes pertencem, sobre os quais eles não têm absolutamente nada a ver, mas deram uma demonstração tão grande, os parlamentares, de amor ao próximo, de amor ao povo, aos estudantes, que eu queria fazer uma sugestão importantíssima, que 50% do salário deles no Congresso Nacional fosse dado para os pobres e ao teatro. Ideia. Ótima ideia. Agora, por que eles não dão parcela do seu salário? E por que exige que nós, que vivemos de uma maneira... Porque nós somos o pobre da comunicação, somos nós, né? O primo pobre são os atores. A parte mais pobre é o teatro, da alta comunicação, né? Televisão, cinema, etc. Por que nós, que somos os mais pobres, nós temos que dispor de uma percentagem enorme do nosso salário, porque eles lá de Brasília resolveram, vamos dar. E é uma lei, você não pode nem se recusar, né? Com um detalhe, né, Juca, que é bom registrar, se não me engano, no Brasil, um país em que se começa a ser idoso aos 60 anos, você já é velho aos 60 anos, você deixa de ser jovem aos 29. Até 29 anos você pode conseguir uma carteirinha dessas aí, pagar beia. Quer dizer, você só é um adulto normal durante 30 anos. É só no Brasil. É só no Brasil. É só no Brasil, porque vai a Broadway, fica naquela fila e vê se você consegue receber um desconto. Não existe isso. Não tem porquê. Isso é invenção nossa, é horrível. Eu sou absolutamente contra. É uma excrescência horrível. Lígia, você encerra o bloco. Ai, que maravilha. Já que está falando de produção, o que você sente hoje dos meios de produção de um espetáculo? Lei Rouanet e alguns poucos editais que a gente tem. O que você sente da política pública, vamos dizer assim, para o nosso teatro? Bom, o teatro, ele sempre careceu de ajuda, né? Ele sempre teve o famoso mecenato, né? Durante a monarquia, durante os regimes absolutistas, mesmo os mais cruéis soberanos acabavam concedendo aos atores possibilidades até deles irem representar nos palácios e tudo. O Hamlet, inclusive, vai representar no palácio. E hoje existe a Lei Rouanet. A Lei Rouanet
é uma contingência da qual você não pode escapar. Porque uma vez que ela foi introduzida, no dia seguinte, todos os custos de produção do teatro explodiram, né? Nós fazíamos teatro de uma forma bem mais simples, né? Nós fazíamos cooperativas, todos os atores participavam, ganhavam um percentual da renda bruta, né? O cenógrafo idem, o figurinista idem, o diretor também. Flávio Rangel, por exemplo, do Moribundo mais antigo, ele era campeão do mundo em fazer cooperativas, e nós vivíamos. E os jornais davam publicidade, às vezes tinham os quadradinhos no Estadão, né, que davam todas as peças. Você ia à rádio, fazia algumas entrevistas, fazia entrevista na televisão também, né? E às vezes nós fazíamos até aquele carrinho. Assisto hoje no Teatro de Arena, eles não usam black tie com Miriam Meled, a gente fazia isso pelas ruas. E dava. As pessoas viviam. Quando entrou a Lei Rouanet, que vou dizer o quê? Que ela não é bem-vinda, né? Qualquer ajuda ao teatro, nós nos regozijamos. Mas o fato é que ela jogou os custos de produção lá para cima e os custos de divulgação também. Então, eu não sei o que a gente pode fazer com isso. Ficaram reféns da Lei Rouanet? Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, nós temos nós estamos falando de 140 espetáculos, que eles têm algum ganho e tudo, mas não sei. E é um problema, porque Shakespeare já escrevia não com um olho, mas com os 2 olhos na caixa registradora, né? O dinheiro sempre foi muito importante para o intérprete. Ele vive disso, né? Não sei se provisoriamente ele não está vivendo, mas voltará a viver, né? Porque as pessoas voltarão ao teatro, porque é um ato de presenças mágico que é necessário para você conciliar a sua fantasia e a terrível realidade. Não há como você escapar disso. Então você voltará. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já já com o ator Juca de Oliveira. Estamos de volta ao vivo com o ator e dramaturgo Juca de Oliveira. Juca, eu também sou, como todos aqui, sou fascinado pela longevidade das peças, pela eternidade, mais que isso, das peças do Shakespeare. Imagino que daqui a 500 anos elas vão continuar contemporâneas. Eu perguntei também num Roda Viva de que eu participei com a mesma Bárbara Heliodora, que mencionamos há pouco, eu falei, ela é especialista, né, em Shakespeare. Qual autor brasileiro tem chance de continuar atual daqui a 500 anos? Ela falou, um só, Nelson Rodrigues, com algumas peças. Eu queria refazer essa pergunta endereçando a você. Bom, eu concordo absolutamente, acho o Nelson Rodrigues um gênio, né? E não só como dramaturgo, mas como cronista também, né? Cronista, genial. Eu acho... de vez em quando, eu não sei, eu tenho uma certa necessidade de reler o Nelson Rodrigues. Eu né? também. Você tem também? Também. De vez em quando eu falo, não, eu preciso dar uma lida. E quem escreve, tem que resistir à tentação de parar, né? Eu estava relendo agora, por exemplo, O Reacionário. Fantástico. Que é uma obra-prima. Né? Ele tem uma tal capacidade de prender a tua atenção de uma coisa tão... Né? O que eu estava dizendo mesmo? Agora... Mas não é bem isso, depois eu trato, mas agora... Gênio. Um gênio. E de uma cultura excepcional. Né? É um homem, um erudito, né? Mas disfarçado. Né? Isso que é lindo mesmo. E como dramaturgo você também. Absolutamente. Lígia, você tem uma Ju, pergunta. Já. Eu tenho uma coisa, Juca, eu acho que a gente ainda não falou da coisa mais incrível nessa sua peça do Rei Lear. Eu fiz Rei Lear, conheço muito bem o texto.
a dificuldade que eu imagino que você deva ter tido, porque é lindo ver você pegar monólogos muito bem escolhidos, pedaços incríveis, ápices, você fazer aquilo, você não só decorar, mas ter todo o pensamento, em seguida você passa para outro personagem, em seguida para outro personagem, em seguida você volta no pensamento do Rei Lear, e aí tem uma plateia que está te seguindo e você é um ator generoso, profundamente engajado, que leva a gente e a gente embarca naquele pequeno monólogo, naquelas coisas. Como que você construiu isso? Tem ali um momento em que ele fala, que você escolheu este monólogo, Geraldo Caro, que fala da necessidade do homem que é lindo. Qual é a necessidade do Juca na hora de criar? Qual foi? Sabe qual foi? Por que eu consegui fazer essa tremenda loucura? Que é uma coisa que eu acho que deve acontecer conosco, que fazemos arte, que fazemos teatro, mas acontece muito comigo. Eu só consigo um bom resultado quando eu estou completamente perdido, quando eu não tenho nenhuma expectativa, sabe? Quando você projeta alguma coisa, quando você projeta um resultado, você perde, você jamais chegará àquele ponto. Quando você copia um ator, uma pergunta que eu tive muito de jornalistas e tudo, se eu me baseava em algum grande intérprete de Shakespeare, quando você projeta um resultado, quando você copia, você não chega a nenhum resultado, porque você começa a marchar por pedras marcadas. Quando você está completamente perdido, você desencadeia forças insuspeitadas dentro de você. Isto é uma absoluta maravilha. Porque aí você, estando perdido, você começa a trabalhar e você encontra um caminho, que são as várias personagens, né? Aliás, dentro desse raciocínio é que eu descobri uma coisa que eu aprendi, você aprende na escola, que Franklin descobriu o para-raio empinando o papagaio, outro descobriu, Fleming descobriu a penicilina pegando a teia de aranha, por acaso. Não! Eu intuí sozinho, não foi por acaso. Eles continuavam pesquisando, só que eles estavam perdidos e entraram num outro caminho. Por isso que é excepcional você estar completamente perdido, que era o que eu estava. Como eu estava absolutamente perdido, eu tive que encontrar caminhos dentro de mim, que não tinha onde pegar, não tinha onde, nenhum lugar. Talvez a coisa mais excepcional que tenha acontecido no Rei Lear tenha sido isso. A possibilidade de eu ficar perdido e caminhar por pedras nunca marcadas em nenhum dos pontos. No risco. No risco total. Um risco absoluto. Por isso... Eu não sabia o que ia acontecer no primeiro dia. Eu não sabia se as pessoas diziam, que loucura, o que ele vai fazer com esse negócio? Que coisa chata, vamos embora. Até isso podia acontecer porque eu não tinha a menor expectativa do que ia acontecer. A menor. E é o por papel isso... do Elias, desculpa? É por isso que você não gosta de saber quem está na plateia. Não, nunca. Claro, porque você tem que estar no risco. Agora, você te colocou num ponto muito bom. Quando nós estávamos fazendo o Geraldinho Carneiro completou o projeto e eu resolvi fazer, eu imediatamente falei assim, eu tenho que pegar o Elias Andreato. Diretor. O diretor. Por que o Elias Andreato? Bom, eu acho o Elias um dos melhores atores, o doido é uma coisa absolutamente fora de série, é um excepcional ator e um grande diretor. Eu sei que ele é um grande diretor porque ele estava me dirigindo num poema de uma poetisa genial, poema genial. Ele estava me dirigindo, nós estávamos para estrear, tínhamos entrevista já no Jô marcada e estávamos, inclusive, com o Teatro Dona Maria II em Portugal marcado para nós fazermos esse espetáculo. Marluce, uma grande amiga minha, já tinha marcado a pauta. E, de repente, eu não posso contar, né? Conta, deve. Não, eu estou curioso com essa história.
Essa história é Isso terrível. aqui é só esboçada no programa da peça. Essa história é uma história fantástica. Quando nós estávamos prontos, a essa altura faz uma entrevista com esse senhor no estado de São Paulo, e ele conta o porquê do poema. O poema é uma maravilha, o poema, eu sou fascinado. Eu leio o poema e ainda hoje choro. E deu uma entrevista e ele contou a respeito e houve um problema interno lá, que eu não quero saber o que foi, mas que ela proibiu. O poema podemos saber qual é. Agora não é mais comigo. Hein, Biratã? Qual é o poema? É um texto da Lia Luft. Era a relação dela com o primeiro marido. E ela fez um livro, ela escreveu um livro em que ela reproduziu, ela contou essa a relação que ela teve. Eu conheço. Com ele. Mas ficou uma coisa guardada durante muitos anos e o livro foi reeditado anos depois. Foi nessa época que eu fiz essa matéria. E eu narrei a história, contei qual era a história daquele livro. E aquilo parece ter um problema interno com o segundo marido dela. Quer dizer que você está devendo ao Juca de Oliveira uma temporada em Portugal, aqui outras coisas. No Dona Maria I, hein? Dona Maria II, aliás. Jadira. Olha, eu não contei. Era importante eu terminar. Eu estava falando. Porque o Elias. Ah, sim! Porque eu gostei tanto dessa história. Que eu me perdi também. O Elias. Eu também me perco. Qual é o problema do Elias? O Elias é o seguinte. Naquele momento, eu falei, é o Elias. Para retomar aquele maravilhoso poema da Lia que nós estávamos fazendo no limite da nossa paixão e que, de repente, nós somos truncados, fomos proibidos. Talvez tenha sido a maior decepção profissional de toda a minha vida. E eu falei, meu Deus, nós temos que exorcizar essa tragédia de nossa vida. E para exorcizar é retomar o trabalho com o Elias Andreato no Rei Lear. Você vê como as musas nos recompensam? Juca, antes de passar para a Jadira, a nossa telespectadora Silvia pergunta pelo Twitter que personagem você acha que falta no seu imenso repertório aí, já interpretado. Qual que você gostaria de Que eu ainda quero fazer? Você ainda quer fazer. Eu não estou projetando muito isso, mas eu penso muito no Falstaff. Falstaff. Eu gosto muito do Falstaff. Eu logo imaginei eu faço uma barrigona postiça, ele é meio clown, e é completamente oposto, é uma comediona linda, é apaixonante, é uma possibilidade. Jadira. Fala-se muito, e as pessoas sempre perguntam isso, não é difícil decorar tanta coisa? Fala-se muito disso, da memória do ator, como é que se decora. Eu queria saber outra coisa. Como é que se trabalha? Como é que você, Juca de Oliveira, ator, começa a trabalhar um texto? Como é que você persegue o personagem? Enfim, qual é o teu método de trabalho de interpretação? Olha, eu acabei me fixando muito no texto, né, antes. Eu estava fazendo De Braços Abertos com a Irene, e chegou um belo dia, é uma história engraçada, chegou um belo dia que a Irene falou assim, no meio do ensaio, dá licença, Juca, é o seguinte, você não sabe decorar, cara, você não sabe decorar esse papel. Eu falei, como que não sabe decorar o papel? Você não sabe decorar o papel. Eu falei, você está maluca? Vai, diz aí. Pá, errou aqui. Não é... E realmente, no texto, existiam algumas palavras que, ao longo do trabalho, eu vinha mudando. Então, ela falou, você não sabe decorar, você vai ficar inseguro. Não é assim que se decora. Eu, furioso, imagine, Irene Relvast dar lições a mim. Aí eu falei, como é que decora? Ela falou assim, decorar, aliás, isso é uma lição que serve para qualquer pessoa do mundo. Qualquer brasileiro que estiver nos ouvindo nesse momento fala assim, agora eu aprendi a decorar. Qualquer pessoa pode decorar. Não precisa de nenhuma especialidade graças às lições de Irene Relvast. Ela falou, você pega como se fosse uma bula de remédio, se põe a mão em cima e fala assim,
de 2 em 2 horas uma colher. Aí você fala, de 2 em 2 horas uma colher. Aí você bate assim, durante 3 dias. De 2 em 2 horas uma colher, durante 3 dias. E assim você vai fazendo frase por frase e repetindo, frase por frase repetindo, frase por frase repetindo, frase por frase repetindo, até você saber de cor. Então, o meu projeto, primeiro, é memorizar o texto, que é a escola da Bibi, que é a escola... Aliás, a escola inglesa, né? A escola da RADA, Royal Dramatic School of London, decora antes. Né? A Bibi, aliás, chega no primeiro dia, fala assim, ok, subo, e pode fazer aquela cena ali. E a moça chega com o papel. Você não sabe decor? Então vamos cancelar. Quando você tiver decor... E aí, só uma semana depois que quando a moça está decor. Então, a minha escola é essa. Isso me ajuda muito, porque quando eu estou absolutamente decor, aí vem o primeiro ensaio, entendeu? Com o Elias ficou assustadíssimo, porque quando nós fomos no primeiro dia, eu sabia. Né? Eu não sabia tanto quanto eu sei agora, mas eu sabia bastante. Mas eu acho que o trabalho da memorização perfeita facilita muito, porque você passa a não pensar nas palavras. Quando você não pensa nas palavras, você pensa na personagem, na situação. Sim. Você começa a pensar na alma dela, né? No jeito. E não fica atrapalhado com o que ela está dizendo. Porque o texto, ele roda. Ele sai. Porque ficou um ato reflexo, você não pensa nele. Não, mas isso não... Aprendi com a Irene, não posso fazer nada. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos já para o último bloco da entrevista com o ator Juca de Oliveira. Nossa, como passou. Estamos de volta ao vivo para o último bloco da entrevista com o ator e dramaturgo Juca de Oliveira. Jandira Martini, você tinha feito uma pergunta sobre a composição do personagem. Eu queria saber se você acha que a resposta está completa ou se quer saber mais alguma coisa. Não, se ele puder acrescentar assim, como persegue o personagem? A primeira fase é decorar perfeitamente para se livrar do texto, não é? E aí, como você encaminha o trabalho para chegar até o personagem? Eu procuro ver quem é essa criatura, o que ela pensa. Por exemplo, no caso do Rei Lear, ele é extremamente vaidoso, né? Ele tem consciência absoluta do seu poder, ele é excessivo. Eu não sou assim. Então, o meu trabalho é fazer aflorar este ódio, esta coisa pequena em relação à filha. Então, eu trabalho muito nisso, eu trabalho em mergulho. Eu inventei uma coisa interessante, que é esse negócio de você aflorar aquilo que não serve para o personagem e recalcar o que não serve, entendeu? Puxar o que serve e afundar o que não serve. E às vezes dá certo, não quero dizer a você que sempre dá certo, mas às vezes dá. Então, eu acho que, no caso do Lear, eu consigo viajar nele inteiro, sabe? Desde daquele... E as passagens. Quer dizer, a dor, a primeira dor, como é que é a primeira punhalada, aquela coisa que eu consigo fazer isso, mas porque eu vou trabalhando sentimento dentro de mim. Juca, falando nisso, eu pensei numa coisa. O ator tem que estar aberto a interpretar qualquer tipo de personagem, ter reações que ele talvez não tivesse, obviamente, no dia a dia. Qual que é a característica, qual que é o detalhe mais ingrato da alma humana para um ator interpretar? Olha, eu acho que não tem, né? Eu acho que você tem... O que caracteriza o ator é a sua total... Ele não pode ter nenhum tipo de preconceito. Se ele tiver algum preconceito, ele não deve ser ator. Justamente por isso, porque ele tem que estar aberto para tudo, né?
Tem um exemplo muito curioso, que é do meu queridíssimo Osmar Prado, que ele está fazendo o Hitler. E depois, numa entrevista que ele deu, ele falou assim, não, inclusive o Hitler, ele tinha razões compreensíveis, econômicas, etc. Essa coisa que ele tinha em relação aos judeus tinha uma certa validade. Isso deu um problema terrível com os judeus. Mas ele não estava errado. Ele não devia ter falado naquele momento, mas o Osmar estava absolutamente certo. Ele procurou justificativa para o Hitler. Essa é a função que você tem. Você tem que aflorar esse caráter, né, hediondo, né, da hecatombe que ele provocou. Você tem que fazer aflorar, ou então você não representa. Essa é a tua função. E, Juca, você é um talentoso dramaturgo e nos seus textos tem algum personagem que você ainda não criou, que você tem aí... Como dramaturgo? Como você é um dramaturgo, eu sinto que que você foca as mazelas da humanidade, da sociedade, vamos dizer assim. Tem algum personagem que você quer explorar, que você... Está criando um senador aí, não? Tem. Eu escrevo sobre coisas que me indignam, me chateiam, coisas pelas quais eu me apaixono. Por exemplo, O Gato Vira-Lata, uma peça minha, é em função da minha queridíssima filha. Ela é que me inspirou a escrever O Gato Vira-Lata, que, aliás, é um sucesso enorme no Rio de Janeiro e agora vai ser encenado pela Laura Luz, no México. Né? E um que você ainda não... E agora? Eu tô trabalhando numa peça que se chama O Senhor Ministro. É um ministro. Ministro, não senador. É um ministro, né? Essa história de peça é muito engraçada, porque quem escreve sobre problema político, corrupção, etc. Eu lembro que nós chegamos no Rio de Janeiro para fazer pela segunda vez a temporada do Menomale e o Collor tinha assumido o poder e começou a caça aos marajás. E nós íamos estrear o Teresa Raquel, um teatro de 700 lugares no Rio de Janeiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, ele começou a caça aos marajás, ele está falando desesperadamente sobre isso, está todo mundo apoiando, ele está eliminando a corrupção. A minha peça é sobre corrupção. Nós vamos afundar no Rio de Janeiro. E a Reginona, lembra? A Reginona é nossa administradora, uma negra linda, maravilhosa, que nos deixou há pouco e está administrando Paulo Tran, Raul Cortez, numa peça que eles estão fazendo no céu. Ela, uma mulher de uma sabedoria impressionante, sabe, nos ensinou tudo. Ela disse assim, espere para você ver. Bom, eu só vou dizer assim, a peça explodiu, né? Porque a corrupção explodiu atrás. Bom, não que você estivesse torcendo para isso, né, Ju? Agora, você falou que o seu gatilho, em muitas das suas peças, é indignação. Mas as pessoas riem muito nos seus espetáculos. Elas não saem indignadas do teatro. Que tipo de reação você quer desse público que está vendo as mazelas brasileiras, ao mesmo tempo ali está rindo? Que caminho é esse? Às vezes fala assim, você escreve sobre comédia? Eu, na verdade, não escrevo necessariamente para comédia. Eu não tenho um impulso, vou escrever uma comédia. Eu escrevo. Aliás, o Aristóteles, que nos deu os primeiros ensinamentos da técnica de construção dramática lá atrás, né? Ele, na sua poética, já está escrito, já diz o que nós devemos fazer. O que é a tragédia? A tragédia é a trajetória de um herói, de uma pessoa, de um ser humano, que é tão cumulado de virtudes, com tantas e tais virtudes, que ele prefere a morte a viver sem honra. Essa é a razão pela qual o herói trágico sucumbe no final. E ele também me dá uma dica fantástica. O que é a comédia? A comédia é a história do homem defeituoso. Então, para mim, é muito simples, porque quando você começa a escrever sobre personagens, é só você pegar um político, pega um desses políticos bem famosos, pega, por exemplo, o mais famoso,
você vai escrever sobre ele, né? Esse mais famoso, se você vai escrever sobre ele, esse que nós todos estamos pensando que é o mais famoso, é uma comédia, não há como escapar. Exatamente. Não há como escapar. Então, você só consegue produzir um drama, uma tragédia com homens virtuosos. Com homens defeituosos é comédia, não é culpa de quem escreve, é culpa de quem é defeituoso. E, Juca, antes de passar ali, já acrescento o seguinte, baseado na minha experiência jornalística. Quer dizer, frequentemente, a única arma que fura a couraça dos corruptos é o sarcasmo, é a ironia. É a única coisa que eles são sensíveis. E tem E isso mobiliza, isso transforma, mobiliza o seu público, Só você um acha? detalhe fantástico, é que o drama e a tragédia atinge o nosso coração, a nossa emoção. E a comédia atinge a nossa inteligência, a nossa razão. Nós assistimos uma comédia e rimos no dia seguinte, no café, dizendo, eu sou totalmente conivente, eu votei nele, entendeu? Lígia. Eu só tenho uma curiosidade muito rápida. Você é um homem engajadíssimo, militante, político, e num determinado momento, na ditadura militar, você se autoexila e vai para a Bolívia. Eu queria saber o que te levou a se autoexilar e por que a Bolívia? Bom, o nosso teatro, que era o Arena, nós estávamos fazendo O Filho do Cão, do Guarneri, foi fechado, invadido, quebraram o teatro. E nós passamos a ser perseguidos, procurados. Nós éramos comunistas do Partido Comunista Brasileiro. Então, nós estávamos sendo procurados. E como eles, toda hora vinha alguém no teatro procurando, cadê? Cada um de nós foi para um canto, casa de amigos e tudo, ficamos, né, na clandestinidade. E quem nos assessorava na clandestinidade era ai, meu Deus do céu. Dina Sfati nos assessorava na clandestinidade. Prende Cacilda Becker, que era presidente da Comissão Estadual de Teatro. Não prende, aliás, minto. Ela é levada ao DOPS para dar uma entrevista, para ser entrevistada pelo delegado Bom Cristiano, que era do DOPS. E quando ela sai, ela diz a Dina Sfati o seguinte, olha, não há evidências muito terríveis contra o pessoal de teatro, mas alguns, a saber, Flávio Rangel, Augusto Boal, Jean Francisco Guarneri, Juca de Oliveira, eles têm que sumir porque eles estão na lista negra. Ora, aquele tempo começava a botar as pessoas no navio lá em Santos. E aí eu falei, Guarneri, como é que nós fazemos? O Boal tinha um problema, ele tinha um problema da mulher dele, que ele ia num lugar, não estava conosco, e eu fiquei com o Guarneri, porque nós éramos irmãos, nós não nos largávamos um minuto. Guarneri, o que nós fazemos? Aqui não havia embaixada. Bom, vou resumir. De repente, Guarneri e eu pegamos um trem, fomos até Corumbá. Em Corumbá passamos para Santa Cruz de la Sierra, entramos na Bolívia e em La Paz encontramos exilados, o Arthur da Távola, grandes amigos nossos, o próprio Zé Serra e Fernando Henrique tinham acabado de sair, e lá ficamos uma temporada. Bom, infelizmente, mesmo o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Adriana Couto, da Jandira Martini, da Lenise Pinheiro, da Lígia Cortez, do Birantã Brasil, dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até essa hora e, em especial, ao nosso entrevistado de hoje, Juca de Oliveira. Juca, foi um prazer, é um privilégio te ver no palco e é puro prazer conversar com você. Muito obrigado pela aula que você nos deu aqui. Eu fiquei muito honrado, né? Sou seu fã, como jornalista, fiquei muito honrado. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda, quando estará nesta arena, que não tem nada a ver com as arenas da FIFA, o ex-técnico da seleção brasileira, Paulo Roberto Falcão. Até lá.